você tem informações, ou pelo menos trazer um panorama de uma outra negociação que já ocorre há muitos meses, os bastidores, a demora, uma insatisfação do Cruzeiro com a Minas Arena, que é o consórcio que gere o Mineirão. Quais são as novidades em relação aos avanços de uma eventual negociação? Eu lembro que você comentou comigo que em agosto o Cruzeiro propôs, agosto do ano passado, propôs um acordo e a Minas Arena só foi responder em dezembro. Isso causou um mal-estar, mas parece que agora em janeiro, fevereiro, as conversas voltaram a caminhar para frente, não? É porque a Minas Arena precisa do Cruzeiro. A verdade nua e crua é essa. Mas assim, para a gente voltar no tempo e entender o caso. Quando houve a PPP, que resultou no consórcio Minas Arena, na licitação do Mineirão, o Estado se comprometeu, o Estado de Minas Gerais se comprometeu a dar um valor mínimo para a manutenção do Mineirão. Por mais espúrio que pareça, já que o Mineirão foi reconstruído com dinheiro público e depois da reconstrução ele foi entregue para a iniciativa privada por meio de uma parceria público-privada, em que o Estado garante o mínimo, e esse mínimo nos últimos 10 anos foi em torno de 10 milhões de reais, que é muito dinheiro. Esse valor cai neste ano, a partir deste ano, para 4 milhões de reais. Mas já no passado, a Minas Arena era vista como uma péssima operadora de estádios. O Alexandre Calil, quando presidente do Atlético, foi jogar no Independência porque dizia que as taxas da Minas Arena eram incompatíveis e que o Mineirão ia ficar às moscas. E 10 anos depois, o que acontece é que o Atlético vai inaugurar o seu novo estádio e o Cruzeiro, pela primeira vez, está disposto a peitar a Minas Arena e dizer: com essa taxa não dá. Só que antes de peitar a Minas Arena e dizer: com essa taxa não dá, em agosto do ano passado, o Cruzeiro disse para a Minas Arena: eu entro como seu sócio no risco. Ou seja, o Cruzeiro hoje não tem. O Cruzeiro hoje paga um aluguel para jogar no Mineirão, ou no ano passado pagava um aluguel para jogar no Mineirão, e não tinha direito a nenhuma receita de bares, de camarotes e de publicidade. Ele disse: eu entro na operação com você, sou seu sócio no risco, ou seja, se der prejuízo, eu assumo o prejuízo com você, Minas Arena, mas eu quero parte da receita dos bares, da publicidade e dos camarotes. Eu entro na operação e ajudo a fazer mais receita com bares, camarotes e publicidade, e se eu fracassar, eu assumo o risco com você. A Minas Arena recebeu essa proposta em agosto e só respondeu em dezembro e disse: não vou topar esse negócio. E ela está deitada nos 4 milhões de reais de direito mínimo que o governo do estado coloca, só que 80% da receita da Minas Arena ainda é, com o Mineirão, de futebol. Dia 26 de março vai ter o show do Skank no Mineirão. E eu vou. Só que a receita do show do Skank no Mineirão e dos shows na Esplanada do Mineirão não cobrem a despesa do Mineirão. Porque 80% da receita é futebol. Então, precisa do diálogo. Hoje, a Minas Arena precisa mais do Cruzeiro do que o Cruzeiro da Minas Arena. É relativo, porque o Cruzeiro jogando no Independência, e a gente viu o clássico ontem, com bombas e copos e tênis caindo no Independência, ou seja, a segurança não foi suficiente, embora tenha sido suficiente durante todo o período que o Atlético e a América jogaram lá. Então temos um problema. E o problema precisa ter um diálogo com a Minas Arena abrindo mão de alguma parte da receita e, eventualmente, da operação, aceitando a proposta do Cruzeiro ou fazendo uma proposta alternativa para ter uma administração que não dependa exclusivamente do dinheiro que o Estado coloca lá. Até porque o Estado tem direito a cobrar 60 datas e tem direito a fazer uma comissão com os clubes para determinar o que vai acontecer com o estádio se o futebol não for prioritário, porque pelas regras da licitação de 10 anos atrás, o Mineirão é prioritariamente do futebol. E o Cruzeiro, pela primeira vez desde 1965, em todos os anos em que houve o Mineirão liberado, ele jogou sempre no Mineirão prioritariamente. E está ameaçando não jogar nenhuma partida no Mineirão em 2023, pela primeira vez na história do Mineirão. E daquilo que você vê, a margem para o cruzeirense, enfim, voltar a ver o Cruzeiro, seu Cruzeiro no Mineirão e nós jornalistas, evidentemente, ou a negociação está mais distante do que próxima?
Tem uma coisa do Cruzeiro, Bruno, que eu não posso ser avalista, porque eu eu sou jornalista e não sou um homem de negócios. Mas todas as pessoas do mundo dos negócios dizem que o Ronaldo tem um mérito neste momento. Tanto no Valladolid, que foi rebaixado e depois voltou à primeira divisão, quanto no Cruzeiro. O mérito dele não é ser um profundo conhecedor do negócio futebol, mas é montar uma equipe de muita competência abaixo dele em todas as esferas. Eu tenho a impressão, e vou apurar mais hoje, vou trazer mais informação amanhã, de que essa equipe do Ronaldo vai avançar no diálogo com a Minas Arena para assumir o risco. Entramos na operação, cuidamos de ter mais publicidade, de fazer o negócio, o estádio do futebol em Minas Gerais dar certo, e se a gente fracassa junto e pagamos a despesa. Mas o Ronaldo, repito, não estou sendo avalista, mas todos os depoimentos que eu ouço, o mérito do Ronaldo é montar um time de especialistas, e esses especialistas querem avançar na negociação com a Minas Arena para que o Cruzeiro ainda jogue no Mineirão em 2023 ou em breve no Mineirão, porque o futebol brasileiro precisa do Mineirão e a Minas Arena precisa